Algumas pessoas dizem que os lugares guardam a memória de tudo que já aconteceu neles. Talvez seja por isso que certos ambientes nos causam sensações inexplicáveis, especialmente no silêncio profundo da madrugada. Meu nome é Felipe e trabalho como segurança noturno no Hospital Geral de São Lourenço há quase 3 anos. Nunca havia experimentado nada parecido com o que aconteceu naquelas semanas. Meu turno vai da meia-noite às 6 da manhã, sempre na ala neonatal, e até então tinha sido um trabalho tranquilo e previsível. A lanterna tremia na minha mão, e não era por causa do frio. Embora o hospital fosse sempre gelado durante a madrugada, era outra coisa que me deixava inquieto. Um nó no estômago que eu não conseguia explicar. O turno da madrugada na ala neonatal costumava ser calmo. Os bebês dormiam, os monitores apitavam em ritmo constante e o único barulho que quebrava o silêncio era o zumbido do ar-condicionado ou o som dos meus tênis no piso vinílico polido. Mas naquela noite, alguma coisa estava errada. Eu soube disso assim que cheguei para fazer minha ronda de chegada às 23h30. O hospital era antigo, daqueles prédios que parecem guardar mais histórias do que as que contam. Construído na década de 70, pelo que me contaram, os corredores da ala neonatal eram longos, com paredes de um branco amarelado que cheiravam a desinfetante. As luzes fluorescentes piscavam de vez em quando, e os técnicos sempre diziam que era por causa da fiação antiga. Eu gostava do turno da noite porque era silencioso. Depois de passar o dia com meus 2 filhos pequenos, Luciano e Carla, que não paravam de correr e gritar, o hospital era um refúgio. Minha esposa, Laura, brincava dizendo que eu trabalhava à noite para fugir das fraldas. Ela não estava completamente errada, mas o salário extra ajudava com as contas, e eu não era do tipo que reclamava. Eu tinha largado um emprego em uma fábrica por este, procurando algo mais estável, algo que me permitisse estar mais presente para minha família, mesmo que fosse durante o dia. Naquela noite, como sempre, fiz minha ronda de chegada. Verifiquei as portas de acesso, os monitores da ala neonatal e me certifiquei de que tudo estava em ordem. A enfermeira de plantão, Fernanda, estava no posto de controle, folheando uma revista enquanto tomava um café. Ela me cumprimentou com um gesto cansado e voltou para a leitura. Tudo normal. Eu me sentei na minha cadeira, perto da entrada da ala, com minha garrafa térmica de mate e um caderno onde anotava os horários das minhas rondas. O relógio marcava 1:45 quando eu ouvi pela primeira vez. Era um pranto. Não o choro agudo de um bebê, mas algo mais grave, mais sofrido. O som de uma mulher chorando, mas não um soluço suave, e sim um lamento que rasgava o ar, como se ela estivesse se despedaçando por dentro. Vinha do corredor que ligava a ala neonatal à escada de emergência a uns 10 metros de onde eu estava sentado. Eu fiquei imóvel, com o mate a meio caminho da boca. O pranto continuava, que parava e voltava, como se alguém estivesse tentando segurar, mas não conseguisse. Olhei em direção ao posto de enfermagem. Fernanda continuava com sua revista, tranquila. Ela não tinha ouvido. Me perguntei se o cansaço estava me pregando uma peça. Eu tinha dormido pouco naquele dia, com Luciano doente há 2 dias, e Carla fazendo birra por causa da febre do irmão. Apoiei a garrafa térmica na mesa e peguei a lanterna. Meus passos ecoavam no corredor vazio enquanto eu avançava na direção do som. O choro ficava mais nítido, mais próximo, mas eu não via ninguém. O corredor terminava em uma porta de metal que dava para a escada de emergência, normalmente trancada à chave. Eu parei a alguns passos da porta com a lanterna apontada para o chão. O pranto parou de repente, como se alguém tivesse fechado uma torneira. O silêncio que ficou era pesado, quase que dava para sentir. Verifiquei a porta, trancada como sempre. Não havia ninguém, nem uma sombra, nem um rastro, apenas o eco dos meus próprios passos e o leve rangido do piso vinílico sob os meus pés. Voltei para o meu posto com o coração batendo mais rápido do que eu gostava de admitir.
Pensei que talvez tivesse sido uma paciente de outra ala, ou quem sabe o som tivesse entrado por alguma janela. Mas as janelas daquele andar eram fixas, lacradas. Tentei não pensar muito nisso. Fernanda levantou o olhar quando passei por sua mesa e perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, que só tinha ido checar um barulho. Não quis contar mais nada, não por medo de que ela risse, mas porque eu mesmo não tinha certeza do que tinha ouvido. Sentei e tentei me concentrar no meu caderno, mas cada barulho do hospital, o zumbido do ar, um apito distante de um monitor, me fazia virar a cabeça. Quando cheguei em casa, o dia já estava clareando. Laura estava acordada, preparando o café da manhã para as crianças. Enquanto passava geleia em uma torrada, contei a ela sobre o choro, esperando que me desse alguma explicação lógica. Deve ser cansaço mesmo, amor, ela disse sem olhar para mim. Ou algum encanamento velho. Esses prédios são um desastre. Eu concordei com a cabeça. Apesar de não estar convencido, o som não era de canos, era humano. Humano demais. Mas não quis insistir. Luciano ainda estava com febre e Laura estava preocupada com ele. Não era o momento para falar das minhas paranoias. Na noite seguinte, cheguei ao hospital com uma mistura de curiosidade e nervosismo. Eu não queria admitir, mas uma parte de mim esperava ouvir aquele pranto de novo. Eu queria ter certeza de que não tinha sido imaginação minha. A rotina foi a mesma. Verificar portas, cumprimentar a enfermeira de plantão. Nessa noite era Nayara, uma garota nova que tinha começado há poucas semanas e mal falava. E então me sentei com meu mate. Tudo estava tranquilo até a 1 da manhã. E o som voltou. O lamento era idêntico. Grave, sofrido, cheio de dor. Vinha do mesmo corredor, perto da escada de emergência. Dessa vez, eu não hesitei. Peguei a lanterna e andei rápido, quase correndo. O som se intensificava à medida que eu me aproximava. Mas, ao chegar ao final do corredor, ele se cortou de novo. Silêncio absoluto. Verifiquei a porta da escada, fechada, sem nenhum sinal de que alguém a tivesse tocado. Iluminei todo o corredor com a lanterna procurando qualquer coisa. Uma sombra, um reflexo, um objeto fora do lugar. Nada. Só o piso vinílico brilhante e as paredes brancas. Fiquei ali por um momento, respirando ofegante, sentindo o frio do metal da porta sob minha mão. Não havia nada que explicasse o que eu tinha ouvido. Voltei ao posto de controle com o pulso acelerado. Nayara estava escrevendo algo em uma prancheta e nem levantou o olhar. Perguntei se ela tinha ouvido alguma coisa estranha, um choro ou algo do tipo. Ela me olhou com cara de confusa e negou com a cabeça. Aqui está tudo tranquilo, disse, e voltou para sua prancheta. Não insisti. Me sentei, mas não consegui me concentrar em mais nada. Cada rangido do prédio, cada zumbido do ar-condicionado me deixava em alerta. Terminei o turno verificando o corredor da escada a cada meia hora, mas nada mais aconteceu. Antes de ir embora, fui até a sala de manutenção e verifiquei o registro das câmeras de segurança. A gravação do corredor não mostrava nada, só um corredor vazio com as luzes piscando fracamente. Quando cheguei em casa, não contei nada para Laura. Eu não queria preocupá-la e, principalmente, não queria que ela pensasse que eu estava enlouquecendo. Mas não conseguia tirar aquele pranto da cabeça. Era tão real, tão cru, que não podia ser só imaginação minha. Passei o dia inquieto, checando o celular de vez em quando, como se esperasse encontrar alguma notícia sobre o hospital que explicasse o que eu ouvi. Não encontrei nada. Tentei me distrair brincando com as crianças, mas mesmo enquanto montava um quebra-cabeça com Carla, minha mente voltava para o corredor, para o choro, para aquela porta fechada. Na terceira noite, decidi mudar minha rotina. Em vez de ficar no meu posto, comecei a andar pelos corredores desde o início, verificando cada canto. Eu não queria esperar o choro aparecer, queria encontrá-lo, enfrentá-lo. A ala neonatal estava em calma. Os bebês dormiam,
E Fernanda, que estava de plantão de novo, não notou nada fora do comum. À 1 da manhã, eu me posicionei no corredor da escada, esperando. Não houve choro, nem som algum, só o zumbido do ar e o eco dos meus passos. Fiquei ali por quase 1 hora, com a lanterna na mão, olhando para a porta de metal, como se ela fosse me dar uma resposta. Senti um arrepio, não pelo frio, mas por algo que eu não sabia nomear. Era como se o próprio corredor estivesse me observando. O resto da semana foi normal. Não voltei a ouvir o pranto. Tentei conversar com alguns colegas do turno do dia, perguntando se tinham ouvido algo estranho na ala neonatal. Ninguém sabia de nada. Uma enfermeira mais velha, Maria, que trabalhava há mais de 20 anos no hospital, me disse que prédios antigos têm suas coisas. Quando pedi que ela explicasse, deu de ombros e mudou de assunto. Pensei em verificar os registros de segurança mais a fundo, mas eu não tinha acesso aos arquivos completos, e pedir isso levantaria suspeitas. Eu não queria que me achassem paranoico, especialmente porque eu precisava do emprego. Os dias passaram e a rotina voltou a se instalar. Mas algo mudou em mim. Comecei a reparar nos detalhes. Uma sombra que parecia se mover no canto do olho, um reflexo estranho nas câmeras, um estalo que eu não conseguia explicar. Não era medo, ou pelo menos eu não queria chamar assim. Era como se o hospital estivesse me observando, esperando que eu desse um passo em falso. Às vezes, ao passar pelo corredor da escada, eu sentia um frio que não fazia sentido, como se o ar ficasse mais denso. Uma noite, enquanto checava as câmeras, notei algo estranho. Em uma das gravações, a luz do corredor piscou mais do que o normal, como se algo tivesse passado na frente da câmera. Mas não havia nada na imagem, só um clarão, um instante de escuridão. Algumas semanas depois, enquanto fazia minha ronda, encontrei uma coisa. No chão, perto da porta da escada, havia uma pequena mancha escura. Poderia ter sido qualquer coisa, café derramado, uma marca de sapato, mas eu me agachei e toquei com os dedos. Era grudenta, como se não tivesse secado completamente. Não cheirava a nada que eu pudesse identificar. Limpei com um pano e não disse nada a ninguém. Não havia provas de que fosse algo importante, mas eu não conseguia parar de pensar naquilo. Nos dias seguintes, verifiquei o chão daquele corredor de forma obsessiva, procurando outra mancha, algum rastro que me desse uma pista. Não encontrei nada. Nunca mais ouvi o pranto, mas o hospital já não parecia o mesmo. Toda noite, ao passar por aquele corredor, eu sentia algo. Um sussurro quase inaudível, um roçar no ar, uma corrente de ar fria que não deveria estar ali. Às vezes, ao apagar a lanterna, me parecia ver uma sombra se mover na penumbra, mas quando eu a acendia de novo, não havia nada. Não sei se era coisa da minha cabeça, se o cansaço e o estresse das noites mal dormidas estavam me afetando. O que sei é que há lugares que carregam mais do que apenas lembranças, e aquele corredor guarda algo que ainda não compreendo. Toda noite, quando passo por aquela porta de metal, meus olhos procuram o chão, e a cada plantão tenho a sensação crescente de que cedo ou tarde vou encontrar respostas que talvez não esteja preparado para descobrir. Sabe aquele arrepio estranho que a gente sente quando fica sozinho em um lugar que normalmente é cheio de gente? Eu descobri da pior forma possível que, às vezes, o silêncio de um escritório vazio pode esconder coisas realmente assustadoras. A luz da tela do computador piscava e era a única coisa que iluminava meu rosto na escuridão do escritório. Já passava das 2 horas da manhã. E o silêncio no prédio da Consultoria de Tecnologia da Informação, onde eu trabalhava há uns 2 meses, era tão pesado que parecia que eu podia esticar a mão e tocar nele. Meus dedos voavam no teclado, numa corrida maluca para consertar um erro no sistema que precisava estar perfeito para a demonstração do dia seguinte. A pressão era absurda. Se eu não terminasse, meu chefe, um cara de olhar cortante e que mal abria a boca, ia me fazer pagar com mais horas extras
Ou pior, com uma daquelas conversas que deixavam bem óbvio que meu emprego estava por um fio. O escritório ficava no 10º andar de um prédio moderno no centro da cidade. Tinha umas janelas enormes em toda a volta que mostravam aquele mar de luzinhas piscando lá fora, quase como se estivessem zombando do meu cansaço. Eu era o único ali. Meus colegas já tinham ido embora há horas, deixando para trás só as xícaras de café sujas e uns bilhetes grudados nos monitores. O ar-condicionado fazia um zumbido baixinho e constante que, em vez de me acalmar, só me deixava mais tenso. Volta e meia, eu ouvia um estalo, um rangido ecoando no vazio, e eu botava a culpa na estrutura do prédio ou nos encanamentos. Pelo menos, era o que eu repetia para mim mesmo para não pirar. Não era a primeira vez que eu virava à noite trabalhando. Desde que eu entrei nessa consultoria, jornada longa era a regra. Só que essa noite tinha alguma coisa diferente. Tinha um peso no ar, uma sensação estranha que eu não sabia explicar. Talvez fosse só o cansaço acumulado ou o estresse de estar há semanas sem falar com a minha irmã. Ela morava a umas 2 horas da cidade e mesmo a gente se falando sempre, esse trabalho novo tinha me engolido por completo. Prometi para mim mesmo que ia ligar para ela no dia seguinte, depois da demonstração, isso se eu saísse vivo daquela maratona de programação. O problema era um erro na base de dados que fazia os registros simplesmente se duplicarem do nada. Eu já estava há horas, olhando linha por linha de código, seguindo pistas que não davam em lugar nenhum. Toda vez que eu achava que estava chegando perto, um erro novo aparecia na tela, como se o próprio sistema tivesse vida e estivesse de birra, se recusando a ser consertado. Eu esfreguei os olhos, sentindo a cabeça latejar de cansaço. Eu precisava de um café. Levantei, estiquei as pernas que já estavam travadas e fui andando até a cozinha, lá no fim do corredor. O corredor estava escuro, só com aquela luz esverdeada e fraca das lâmpadas de emergência. O som dos meus passos no piso frio parecia ficar mais alto naquele silêncio todo. A cozinha era pequenininha, só com uma máquina de café velha e uma geladeira que vivia vazia. Enquanto eu enchia a xícara, ouvi um barulho. Não era um estalo normal do prédio. Foi um som diferente, um baque seco, como se alguém tivesse derrubado alguma coisa pesada no chão. Eu congelei, com a xícara na mão, esperando ouvir de novo. Mas nada. Só o zumbido do ar-condicionado e o meu coração, que de repente parecia que ia sair pela boca. Voltei para minha mesa, tentando me convencer de que não era nada. Devia ser uma cadeira que alguém deixou mal encaixada, ou sei lá, alguma coisa que caiu em outra sala. Mas quando eu me sentei, percebi algo bizarro. A tela do meu computador estava preta. Não desligada por inatividade, mas totalmente apagada, como se alguém tivesse desconectado da tomada. Achei estranho e apertei o botão de ligar do monitor. A tela acendeu, mas o código em que eu estava trabalhando tinha sumido. No lugar, a janela do programa mostrava um arquivo em branco. Senti um nó no estômago. Eu tinha salvado tudo, nem fazia 10 minutos. Era impossível ter sido apagado. Eu olhei o histórico, procurei nos arquivos, olhei até na lixeira. Nada. O arquivo tinha simplesmente desaparecido. Minha primeira reação foi xingar o sistema, achar que era um problema no servidor. Só que aí eu vi uma coisa no cantinho da tela que fez meu sangue gelar. O cursor estava piscando num arquivo de texto novo que eu não tinha a menor lembrança de ter aberto. E lá tinha uma única frase digitada. Por que você está aqui tão tarde? Eu fiquei travado, olhando para aquelas palavras, e um arrepio subiu pela minha espinha. A digitação não era minha, o jeito de escrever não era meu. Alguém escreveu aquilo enquanto eu fui buscar o café. Olhei em volta, mas o escritório continuava vazio. As mesas dos meus colegas pareciam vultos imóveis na penumbra. Eu levantei e fui até a porta principal. Ela era trancada por dentro quando o último saía, às 9 horas da noite. Eu conferi. Continuava trancada. Ninguém podia ter entrado.
Voltei para minha mesa, tentando ficar calmo. Deve ser uma pegadinha, pensei. Alguém com acesso remoto. Talvez um colega com um senso de humor doentio. Mas quem? Ninguém da equipe era assim e todo mundo estava no mesmo barco que eu, exausto. Decidi ignorar e focar em recuperar meu trabalho. Liguei meu notebook no servidor de backup, torcendo para ter uma cópia salva. Enquanto a barrinha de progresso andava devagar, ouvi outro barulho. Dessa vez, parecia que alguém arrastava alguma coisa pelo chão, vindo do corredor. Fiquei completamente imóvel, segurando a respiração. O barulho parou, mas a sensação não. Eu podia sentir que tinha mais alguém ali, algo que eu não via, mas que estava me observando. A ideia de ter alguém escondido na escuridão, no mesmo andar que eu, fez todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. Pensei em ligar para a segurança, mas meu celular estava na mesa e eu não queria fazer um movimento, nenhum barulho. Em vez disso, abri minha gaveta e peguei uma lanterninha que eu sempre deixava ali. Liguei e apontei na direção do corredor. O feixe de luz trêmulo varreu as paredes brancas e o chão, mas não tinha nada lá. Só as sombras que dançavam e se esticavam com a luz. Fui andando devagar pelo corredor, com a lanterna em uma mão e o coração na outra. Cada passo era uma luta interna entre o medo, que gritava para eu ficar parado, e a necessidade de entender o que diabos estava acontecendo. Quando cheguei no fim do corredor, perto da sala de reuniões, vi uma coisa que me travou. A porta da sala, que vivia fechada, estava entreaberta. Fui me aproximando e sentindo o ar ficar mais gelado. Empurrei a porta de leve e iluminei lá dentro. A sala estava vazia, mas no quadro branco alguém tinha escrito em letras vermelhas e desajeitadas: "Você não deveria estar aqui." Minha cabeça deu um nó. Era a mesma pessoa do computador? Ou tinha mais gente? A possibilidade de ter mais de uma pessoa ali, me caçando no escuro, me fez dar um passo para trás. Eu corri de volta para minha mesa, decidido a pegar minhas coisas e sumir dali o mais rápido que desse. Mas quando eu cheguei na minha mesa, percebi que durante todo esse tempo que passei explorando, meu notebook também havia sido afetado. Estava desligado, não em modo de espera, simplesmente apagado. Liguei de novo e enquanto ele iniciava, ouvi outro som. Passos, lentos, marcados, vindo do fundo do escritório. Não era o som dos meus passos. Era um som pesado, como de alguém andando de botas. Eu me virei e apontei a lanterna, mas a luz não chegava tão longe. As sombras lá no fundo do escritório pareciam se mexer, mas eu não conseguia ter certeza. Foi aí que eu decidi. Eu não ia ficar ali. Peguei minha mochila, enfiei o notebook dentro e fui direto para a porta principal. Só que quando cheguei, a chave não estava mais na fechadura. Eu tinha deixado ela lá, eu tinha certeza absoluta. Sempre deixava para não perder. Procurei nos bolsos, olhei no chão, voltei na minha mesa. Nada. Eu estava trancado. O desespero começou a bater forte, mas eu me forcei a pensar. Tinha outra saída, a escada de emergência no corredor oposto. Corri para lá, tentando ignorar os barulhos que agora pareciam vir de todos os lados. Um rangido aqui, um sussurro ali. Cheguei na porta da escada, empurrei com toda a força, mas ela estava trancada com um cadeado que eu nunca tinha visto. Era um cadeado novo, brilhando, como se tivessem acabado de colocar ali. Fiquei parado, com a lanterna tremendo na minha mão. Os passos estavam cada vez mais perto, mais nítidos. Eu não sabia o que fazer. Me esconder? Mas se estivessem me procurando, iam me achar. Encarar? Mas eu só tinha uma lanterna para me defender. Minha única ideia foi voltar para a sala de reuniões. Era o único lugar com uma janela grande o bastante para eu tentar uma loucura, tipo quebrar o vidro e gritar por ajuda. Quando entrei na sala, o quadro branco estava limpo. As palavras em vermelho tinham sumido, como se nunca tivessem existido. Mas eu não tive nem tempo de pensar nisso. Os passos pararam bem do outro lado da porta. Eu me joguei atrás de uma mesa, apaguei a lanterna e prendi a respiração.
A porta se abriu devagarinho e pude ver apenas uma sombra se projetando na parede através da fresta embaixo da mesa. Eu não conseguia ver detalhes, apenas contornos indefinidos. A presença ficou ali, parada, como se soubesse exatamente onde eu estava. Não sei quanto tempo se passou. Parecia uma eternidade. A presença não se mexia, mas também não entrava completamente na sala. De repente, houve um clique. As luzes do escritório inteiro se acenderam e a claridade quase me cegou. Quando minha visão voltou ao normal, a sala estava vazia. A porta, fechada. Não tinha ninguém ali. Corri para a porta principal sem saber o que ia encontrar. A chave estava lá, na fechadura, como se nunca tivesse saído dali. Eu saí para o corredor do prédio, peguei o elevador e não olhei para trás uma única vez, até estar seguro na rua. O vento gelado da madrugada bateu no meu rosto, mas eu não parei de correr até chegar em casa. No dia seguinte, eu não fui trabalhar. Mandei um e-mail inventando uma doença e passei o dia inteiro verificando meu notebook. O arquivo com o código estava lá, mas curiosamente, não apenas intacto, todos os erros que eu estava tentando corrigir haviam sido resolvidos, como se alguém tivesse trabalhado neles durante a noite. Mas o arquivo de texto, com a pergunta "por que você está aqui tão tarde?", tinha desaparecido sem deixar rastros. Liguei para o meu chefe para tentar explicar a situação, mas ele me interrompeu no meio, dizendo que a demonstração tinha sido um sucesso e que o sistema estava funcionando perfeitamente. Eu não fazia ideia de como, mas nem quis perguntar. Algumas semanas depois, pedi demissão. Arranjei outro emprego, um com horário normal. Mas até hoje, às vezes, quando estou sozinho em casa, no silêncio da noite, eu escuto um rangido, um som de algo sendo arrastado. Às vezes eu me levanto, vou até a janela da sala e olho para a rua escura. Nem sempre, mas de vez em quando, juro que consigo ver uma figura parada na calçada do outro lado, completamente imóvel, apenas observando. Nunca sei se é real ou se minha mente ainda está processando aquela noite. Mas uma coisa eu aprendi. Existem lugares onde é melhor não ficar sozinho depois de certa hora. E alguns silêncios carregam mais do que apenas a ausência de som. O cheiro de tinta fresca ainda pairava pela casa quando cheguei lá pela primeira vez. Era uma daquelas residências novas nos arredores de Querétaro, num condomínio fechado que parecia ter saído de revista. Casas idênticas, jardins perfeitamente aparados, um silêncio absoluto depois das 9 da noite. Eu tinha 19 anos, tinha acabado de começar a faculdade e precisava de dinheiro para pagar os livros e o ônibus. Por isso, quando vi o anúncio num grupo de WhatsApp procurando babá para cuidar de 2 crianças por algumas horas na semana, aceitei na hora. O pagamento era bom, o horário não atrapalhava minhas aulas e a família parecia decente. 2 médicos que trabalhavam à noite no hospital. Achei que seria fácil. A casa era grande, de 2 andares, com janelas enormes que deixavam a luz da rua entrar. Na primeira vez que entrei, a mulher, uma doutora de uns 40 anos, com o cabelo preso num coque perfeito, me recebeu com um sorriso cansado. Ela se apresentou como doutora Ramírez e me explicou que ela e o marido, doutor Morales, trabalhavam na emergência e precisavam de alguém que cuidasse dos filhos, Marcos, de 6 anos, e Fernanda, de 3, nas noites de sexta, das 8 à meia-noite. Só 4 horas por semana. As crianças já estariam dormindo na maior parte do tempo, então eu só precisava ficar lá caso eles acordassem. É bem tranquilo aqui, ela disse enquanto me mostrava o quarto das crianças no 2º andar. A voz dela era amável, mas havia algo no olhar dela, como se estivesse com pressa de terminar a conversa. Eu não dei muita importância, estava nervosa. Era meu primeiro trabalho como babá e queria causar boa impressão. Naquela primeira noite, depois que os médicos saíram por volta das 8h30, me ajeitei na sala. A casa estava arrumada, com móveis modernos e cheiro de limão que vinha do chão recém-passado.
As crianças dormiam no quarto delas, no segundo andar, e me sentei no sofá com meu celular e uma garrafa de água. Tudo estava em silêncio, exceto pelo zumbido suave da geladeira na cozinha. Dei uma olhada nas redes sociais. Mandei umas mensagens para minha amiga Eduarda, contando que estava tudo bem, e tentei relaxar, mas não consegui. Tinha alguma coisa no ar, um peso que eu não sabia explicar. Não era frio, não era barulho. Era como se alguém estivesse me observando de longe. Balancei a cabeça pensando que era só nervosismo de principiante. Cerca de 1 hora depois que eles saíram, enquanto eu via um vídeo no celular, senti um arrepio na orelha direita, como se alguém tivesse soprado ar frio bem de leve, fazendo minha pele se arrepiar. Me levantei num pulo, olhando ao redor. A sala estava vazia, as luzes acesas, as cortinas fechadas. Pensei que talvez uma janela estivesse aberta, mas todas estavam trancadas. Esfreguei a orelha, tentando me convencer de que tinha sido coisa da minha cabeça. Me levantei e caminhei até a cozinha, só para me mover, para tirar aquela sensação de cima de mim. Verifiquei as portas, todas trancadas. A casa estava fechada como uma fortaleza. Voltei para o sofá, mas não conseguia me concentrar. Cada som, o estalo da madeira, o tic-tac de um relógio na parede, me fazia pular. 1 hora depois, enquanto tentava ler um PDF da faculdade, aconteceu de novo. Dessa vez foi um toque no ombro, bem leve, como se alguém tivesse encostado 2 dedos e tirado rápido. Virei tão rápido que quase derrubei a garrafa de água. Não tinha ninguém. A sala continuava igual, iluminada, silenciosa. Meu coração batia forte e por um momento pensei em subir para ver as crianças, mas não queria acordá-las. E a doutora Ramírez tinha sido clara: só suba se ouvir algo estranho. Fiquei sentada com as mãos apertadas no celular, olhando cada canto da sala. Nada mais aconteceu naquela noite, mas quando os médicos chegaram à meia-noite, eu estava tão tensa que mal consegui falar. Eles me pagaram, agradeceram e saí de lá quase correndo até meu carro. Não contei a ninguém o que tinha acontecido, nem mesmo para Eduarda. Me sentia ridícula. O que eu ia dizer? Que senti um sopro na orelha? Que alguém tocou no meu ombro numa casa vazia? Pensei que talvez estivesse cansada, que a pressão da faculdade e o trabalho novo estavam me deixando no limite. Decidi voltar na semana seguinte. Precisava do dinheiro e não queria ficar com fama de babá que se assusta por qualquer coisa. Na sexta-feira seguinte, cheguei com uma mistura de nervosismo e determinação. Dessa vez, levei uns fones de ouvido e um caderno para fazer anotações, achando que me manter ocupada me ajudaria. As crianças estavam dormindo, como sempre, e a doutora Ramírez me deu as mesmas instruções antes de sair com o marido. Me sentei no sofá, coloquei uma música baixinha e tentei me concentrar nas tarefas. Tudo ia bem, até umas 10 horas. Eu estava escrevendo quando senti o sopro de novo, desta vez na nuca. Foi mais forte, como se alguém tivesse aberto a boca bem atrás de mim. Arranquei os fones de ouvido e me levantei, virando em todas as direções. Nada. A sala estava vazia, as luzes firmes, as cortinas imóveis. Mas dessa vez, eu não fiquei parada. Verifiquei todo o andar de baixo. A cozinha, a sala de jantar, o lavabo, tudo em ordem. Por uma mistura de ansiedade e necessidade de verificar se estava tudo bem, subi para o segundo andar com o celular na mão e a lanterna ligada, mesmo com as luzes do corredor acesas. As crianças pareciam dormir tranquilamente. Dava para ouvir respirações suaves quando me aproximei da porta. Desci sentindo que o ar estava mais pesado, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Me sentei de novo, mas não consegui voltar para as anotações. A cada poucos minutos, olhava por cima do ombro, esperando ver alguma coisa. Qualquer coisa. Então, perto das 11, senti o toque outra vez. Agora no braço, um roçar rápido, como se alguém tivesse passado os dedos pela minha pele. Dei um pulo e gritei, um grito curto que saiu sem querer. Fiquei paralisada, escutando, esperando que as crianças acordassem, mas nada aconteceu.
A casa continuava em silêncio. Fui até a janela da sala. Afastei a cortina e olhei para a rua. O condomínio estava deserto. Só se viam os faróis de um carro ao longe. Pensei em sair, ir embora e não voltar mais, mas não podia deixar as crianças sozinhas. Além disso, como eu explicaria para os médicos que estava desistindo depois de só 2 noites? Fiquei até meia-noite com o corpo tenso e os sentidos em alerta, mas nada mais aconteceu. Quando os médicos chegaram, notei que Dr. Morales parecia mais sério que o normal. Ele me perguntou se estava tudo bem e, embora eu quisesse contar alguma coisa, só disse que as crianças tinham dormido a noite toda. Eles me pagaram e fui embora. Mas naquela noite não consegui dormir. Fiquei acordada até o amanhecer, repassando na cabeça cada detalhe da casa, procurando uma explicação. Um vizinho, alguém entrando sem que eu percebesse, mas as portas estavam trancadas, as janelas vedadas, não tinha como. Na 3ª semana, quase não fui. Estive a ponto de mandar mensagem para a doutora Ramírez, dizendo que não podia mais. Mas minha mãe me convenceu a não desistir tão rápido. É só uma casa, Elisa. Não deixa o nervosismo te dominar. Então voltei. Mas dessa vez, levei uma lanterna maior e deixei meu celular gravando áudio no sofá para o caso de captar alguma coisa. Eu não queria admitir, mas estava começando a questionar minhas próprias certezas sobre o que era possível ou não. Nunca fui de acreditar em fantasmas. Não sou esse tipo de pessoa, mas não podia ignorar o que tinha sentido. Aquela noite foi diferente. Não houve sopros, não houve toques, mas o silêncio era pior. Era como se a casa estivesse esperando por algo. Me sentei no sofá com a lanterna em uma mão e o celular na outra, checando o áudio a cada 10 minutos. Nada. Só o zumbido da geladeira e o som da minha própria respiração. Às 10h30, subi para ver as crianças, mais por ansiedade do que por necessidade. Marcos estava descoberto, então coloquei o lençol sobre ele com cuidado. Fernanda dormia com seu bicho de pelúcia apertado contra o peito. Tudo normal, mas ao descer as escadas notei algo. Uma das portas do corredor, a que dava para o escritório de Dr. Morales, estava entreaberta. Eu podia jurar que ela estava fechada quando subi. Me aproximei com a lanterna, empurrei a porta devagar. O cômodo estava escuro, cheio de caixas sem desempacotar. O ar cheirava a poeira e madeira velha, diferente do resto da casa. Verifiquei com a lanterna, mas não havia nada fora do lugar. Fechei a porta com cuidado e voltei para a sala, mas não conseguia tirar a imagem daquela porta entreaberta da cabeça. Alguém a tinha deixado assim, os médicos, as crianças. Não fazia sentido. Fiquei o resto da noite sentada na beirada do sofá, com a lanterna acesa, olhando na direção do corredor. Quando os médicos chegaram, Dr. Morales me perguntou se eu tinha entrado no escritório dele. O tom dele não era de acusação, mas havia algo na voz que me deixou nervosa. Disse que não, que só tinha olhado porque via a porta aberta. Ele me encarou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas concordou com a cabeça e me pagou. A doutora Ramírez não disse nada, só agradeceu e me acompanhou até a porta. Não voltei a trabalhar para eles. Mandei mensagem dizendo que tinha tido problema com meus horários da faculdade e, embora tenham pedido para eu reconsiderar, não cedi. Não podia voltar para aquela casa. Revisei o áudio que gravei naquela última noite, esperando encontrar alguma coisa, um sussurro, um barulho, qualquer coisa. Não havia nada, só estática e o som dos meus próprios passos. Mas, às vezes, quando estou sozinha no meu quarto, sinto um calafrio, como se alguém estivesse muito perto, respirando na minha nuca. Olho ao redor, sabendo que não tem ninguém, mas não consigo evitar. E, às vezes, quando passo pelo condomínio a caminho da faculdade, vejo a casa da família Ramírez de longe. As luzes estão sempre acesas, mas nunca vejo ninguém. E não sei explicar por quê. Mas tenho a sensação de que alguma coisa naquela casa ainda está lá, esperando.
talvez esperando pela próxima pessoa jovem e inexperiente que aceite trabalhar naquelas quatro paredes silenciosas, onde o ar sempre parece mais pesado que deveria e onde as sombras dançam mesmo quando não há nada para projetá-las. A gente nunca sabe de verdade o que se esconde por trás de paredes antigas. Eu aprendi da pior forma que algumas portas nunca, jamais deveriam ser abertas. Trabalho como cuidadora há quase um ano, desde que minha mãe foi tentar a vida nos Estados Unidos. Meu irmão mais novo, Danilo, está no ensino médio e é minha responsabilidade manter tudo funcionando em casa. Cada trabalho que aparece, eu aceito, porque cada centavo faz diferença. Foi assim que comecei a cuidar da Dona Mariana. O cheiro de naftalina me atingiu forte assim que entrei na casa dela, em um bairro sossegado de Querétaro. Era meio da tarde de novembro, com aquele frio seco que entra pelas frestas e gela até os ossos. Dona Mariana tinha quase 90 anos e morava sozinha num casarão antigo de 2 andares no centro da cidade. Eu trabalhava 3 dias por semana, de segunda a quarta, ajudando ela com as refeições, os remédios e a limpeza da casa. Não era um trabalho fácil, mas eu precisava dele. A casa era um labirinto de móveis antigos, tapetes desgastados e fotos em preto e branco que cobriam todas as paredes. Aqueles retratos sempre me deixavam nervosa. Tinha alguma coisa nos olhos das pessoas naquelas fotos, como se estivessem me seguindo enquanto eu passava com a bandeja de chá ou a vassoura. Dona Mariana, embora frágil, tinha uma mente afiada. Às vezes, ela me contava histórias de quando Querétaro era mais um vilarejo do que uma cidade, mas outras vezes ficava em silêncio, olhando pela janela com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Ela me dizia que a casa era da família há gerações e que cada canto tinha suas memórias. Eu não perguntava mais nada, não queria parecer curiosa demais. Naquela segunda-feira, cheguei às 3 da tarde, como sempre. O céu estava nublado e a luz acinzentada que entrava pelas janelas fazia a casa parecer ainda mais sombria que o normal. Dona Mariana estava em sua poltrona favorita, enrolada em um cobertor de lã, com o olhar fixo em um livro que não estava lendo. Ela me cumprimentou com um murmúrio e pediu que eu preparasse um chá de camomila. Enquanto eu colocava a água para ferver na cozinha, percebi que o silêncio da casa estava mais pesado do que o normal. Não se ouvia o canto dos pássaros que costumavam pousar no pátio, nem o barulho distante dos carros na rua. Apenas o tic-tac de um relógio antigo na sala de jantar que parecia marcar o tempo com um som mais pesado que eu lembrava. Depois de levar o chá para a Dona Mariana, subi para o 2º andar para limpar o quarto de hóspedes, um cômodo que nunca era usado, mas que ela fazia questão de manter impecável. Era uma tarefa que eu odiava. O quarto ficava no final de um corredor comprido com um piso de madeira que rangia sob os meus passos. As cortinas pesadas mal deixavam a luz entrar e o ar sempre cheirava a poeira, como se as janelas nunca fossem abertas. Enquanto eu tirava o pó dos móveis, ouvi um barulho no andar de baixo, como se algo tivesse caído. Não foi uma batida forte, mas um arrastar, como se alguém tivesse movido uma cadeira. Desci correndo as escadas, pensando que Dona Mariana tinha se levantado e talvez tropeçado. Encontrei ela na mesma poltrona, com o chá intacto sobre a mesa. Ela me disse que não tinha ouvido nada, que provavelmente era o vento mexendo em alguma coisa no pátio. Mas quando saí para verificar, o pátio estava quieto, sem uma única rajada de vento. Voltei para dentro com um aperto no estômago que eu não conseguia explicar. Tentei continuar com minhas tarefas, mas não conseguia tirar aquele som da cabeça. Era específico demais, feito de propósito. Naquela noite, Dona Mariana me pediu para ficar um pouco mais tarde. Ela queria que eu ajudasse a organizar umas caixas no porão, algo que nunca tinha mencionado antes. A ideia não me animou nem um pouco.
O porão era um lugar que eu evitava. Era escuro, com um cheiro de terra úmida que grudava na roupa, e as lâmpadas piscavam como se estivessem prestes a queimar. Mas eu não podia recusar. Ela me pagava bem e eu precisava do dinheiro para a mensalidade da escola do Danilo. Então, com uma lanterna que eu sempre carregava na mochila, desci as escadas de madeira que rangiam sob o meu peso. O porão era um caos de caixas empilhadas, móveis cobertos com lençóis e quinquilharias que pareciam esquecidas há décadas. Dona Mariana tinha me dado instruções claras: procurar uma caixa de madeira com um cadeado enferrujado e levar para a sala de jantar. Enquanto eu vasculhava as coisas, a lanterna iluminou algo que me fez parar. Em um canto, meio escondida sob um lençol, havia uma pequena porta de cerca de 1 metro de altura. Eu nunca a tinha visto antes e não me lembrava de Dona Mariana ter mencionado nada sobre ela. Me aproximei, sentindo um arrepio que não tinha nada a ver com o frio do porão. A porta estava trancada com um cadeado novo, brilhante, que contrastava com a madeira lascada. Toquei no cadeado e o metal estava gelado. Por um momento pensei em tentar abrir. Eu tinha um cortador de unhas na mochila que talvez conseguisse forçá-lo, mas algo me parou. Foi uma sensação no fundo do peito, como se meu corpo soubesse de algo que minha mente não queria aceitar. Resolvi ignorar a porta e continuar procurando a caixa. Encontrei alguns minutos depois, empoeirada, mas intacta, e subi para a sala de jantar. Dona Mariana pareceu aliviada quando me viu com a caixa, mas não disse mais nada. Apenas me agradeceu e pediu que eu fechasse bem a casa antes de ir embora. Quando cheguei em casa naquela noite, enquanto eu caminhava para o ponto de ônibus, não conseguia parar de pensar na porta. Havia algo nela que me deixava inquieta, algo que eu não sabia explicar. Danilo já estava dormindo, mas eu não conseguia fechar os olhos. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o som dos grilos lá fora, me perguntando por que aquela porta tinha me deixado tão perturbada. Na terça-feira, voltei para a casa com uma sensação pesada. Tudo parecia normal. Dona Mariana estava mais quieta que o normal, mas isso não era estranho nela. Enquanto eu lavava a louça na cozinha, ouvi o mesmo arrastar da cadeira, desta vez mais nítido, como se alguém tivesse feito de propósito. Corri para a sala de jantar, mas não havia nada fora do lugar. A cadeira estava no seu lugar, a mesa limpa, o relógio marcando o tempo com seu tic-tac constante. Perguntei para Dona Mariana se ela tinha ouvido alguma coisa e ela disse que não, que talvez fosse o vizinho do lado trabalhando no pátio, mas eu sabia que não era isso. O som vinha de dentro da casa. Naquela tarde, enquanto eu dobrava roupas no quarto de Dona Mariana, percebi algo estranho. No espelho da penteadeira, vi um reflexo que não era o meu. Foi só por um segundo, um vislumbre de uma figura alta e magra atrás de mim. Me virei com o coração na garganta, mas não havia ninguém. O quarto estava vazio, exceto pelo ranger da madeira e o cheiro de naftalina. Verifiquei cada canto, até mesmo debaixo da cama, mas não encontrei nada. Resolvi não contar para Dona Mariana. Não queria preocupar ela, e uma parte de mim temia que ela pensasse que eu estava ficando louca. Na quarta-feira, meu último dia de trabalho da semana, foi quando tudo desandou. Cheguei cedo, querendo terminar rápido e ir embora antes de escurecer, mas Dona Mariana estava mais agitada do que nunca. Ela me pediu para verificar o porão de novo, para procurar uma chave que ela tinha perdido. Eu não queria descer, mas não tive escolha. Enquanto eu procurava entre as caixas, ouvi uma batida seca, como se alguém tivesse fechado uma porta. Me virei com a lanterna tremendo na minha mão e vi que a pequena porta agora estava entreaberta. O cadeado estava pendurado, partido ao meio, como se alguém tivesse forçado. Me aproximei, sentindo o ar ficar mais frio a cada passo. A lanterna iluminou um corredor estreito atrás da porta, com paredes de tijolos úmidos que cheiravam a mofo. Eu não conseguia ver onde terminava, mas ouvi um sussurro baixo, como se alguém estivesse respirando com dificuldade. Meu primeiro impulso foi fechar a porta e correr.
mas algo me fez hesitar. Pensei em Dona Mariana, em como ela parecia saber mais do que dizia e se ela estava em perigo. E se alguém estivesse se escondendo na casa, esperando a hora certa. Tomei uma decisão que mudaria tudo. Entrei no corredor com a lanterna como minha única proteção. O corredor era mais longo do que eu esperava e o ar ficava mais pesado a cada passo. Quando a lanterna funcionava direito, eu conseguia ver que as paredes estavam cobertas de marcas, como se alguém tivesse arranhado os tijolos com as unhas. No final, havia outra porta, esta de metal, com uma fechadura que parecia nova. Empurrei, mas não cedeu. Enquanto tentava forçar, ouvi passos atrás de mim. Não eram os passos frágeis de Dona Mariana, eram pesados, firmes. Me virei, mas o corredor estava vazio. A lanterna piscou e por um momento achei ter visto uma sombra se movendo perto da entrada. Corri de volta para o porão, fechei a pequena porta e subi as escadas tropeçando. Quando cheguei na sala de jantar, Dona Mariana estava lá, de pé, com uma expressão que eu nunca tinha visto. Ela me olhou nos olhos e disse que eu não deveria ter descido, que algumas coisas era melhor deixar em paz. Eu não soube o que responder. Peguei minha mochila e saí da casa sem olhar para trás. Quando cheguei em casa naquela noite, não contei nada ao Danilo. Não queria preocupar ele, e uma parte de mim não tinha certeza do que tinha visto de verdade. No dia seguinte, liguei para Dona Mariana para dizer que não poderia continuar trabalhando para ela. Não dei explicações, apenas disse que havia surgido outros compromissos. Ela disse que entendia e me desejou sorte. Eu nunca mais voltei naquela casa. Semanas depois, passando pelo bairro de ônibus, vi que o casarão estava à venda. As janelas estavam tapadas com tábuas e o pátio, que antes era cheio de plantas, agora era um terreno seco e abandonado. Perguntei a um vizinho o que tinha acontecido com Dona Mariana e ele me disse que ela tinha ido morar com uma sobrinha em outra cidade. Mas quando mencionei a porta do porão, o rosto dele mudou completamente. Ele me disse que não sabia do que eu estava falando, que aquela casa não tinha porão. Hoje, quando passo pelo centro de Querétaro, evito aquela rua. Mas há noites em que sonho com o corredor, com as marcas nas paredes e o som daqueles passos pesados. Eu acordo com a sensação de que alguém está parado ao pé da minha cama, me observando no escuro. Eu nunca olho. Apenas fecho os olhos com força e espero a sensação passar. Existem noites que começam como qualquer outra, até que um detalhe, um som inesperado, transforma tudo para sempre. Para mim, foi aquela madrugada na farmácia. O letreiro de neon piscava com um zumbido constante, projetando sombras que dançavam sobre o balcão. Eram 3 da manhã, numa rua quase vazia de Guadalajara, e o turno da noite na farmácia 24 horas, onde eu trabalhava há 6 meses, estava me esgotando. O ar cheirava a desinfetante misturado com aquele aroma medicinal indefinível que impregna a roupa. Lá fora, a cidade parecia suspender o fôlego. Apenas o ruído distante de algum caminhão quebrava o silêncio de vez em quando. Aqui dentro, o ventilador de teto girava com um rangido irritante. Trabalho como farmacêutico há 3 anos, mas esse emprego no turno noturno era novidade para mim. Aceitei porque pagava melhor, e com meu pai doente em casa, cada real a mais era uma bênção. Ele sofre de diabetes, e entre consultas médicas, medicamentos e contas, meu salário do período diurno simplesmente não cobria os gastos. Minha irmã Valéria me ajuda no que pode, mas ela já tem a própria família em Zapopan, e eu não queria sobrecarregá-la mais ainda. Então, ali estava eu, sozinho na farmácia, cercado por prateleiras repletas de caixas de paracetamol, xaropes para tosse e ataduras, aguardando que alguém entrasse para quebrar a monotonia. Naquela noite, o clima pesava mais que o normal. O calor de Guadalajara, mesmo em outubro, se infiltrava pelas frestas da porta automática, que às vezes abria sozinha,
como se uma presença invisível a empurrasse do lado externo. Sempre atribuí isso a um sensor defeituoso. Porém, naquela noite, toda vez que ela se abria, eu me encontrava olhando para a rua, esperando ver alguém. Ninguém aparecia. Somente o reflexo das luzes de neon nas poças da calçada, vestígios de uma chuva que caíra horas antes. Estava conferindo o estoque no computador quando ouvi uma batida seca vinda dos fundos da farmácia, onde ficava o depósito. Parei, com as mãos suspensas sobre o teclado. O depósito era uma sala pequena, abarrotada de caixas empilhadas e impregnada por um cheiro permanente de papelão úmido. Pensei que talvez alguma caixa tivesse tombado. Não seria a primeira vez. Levantei-me, peguei a lanterna que guardava sob o balcão e caminhei até a porta dos fundos. O corredor estava escuro, iluminado apenas por uma lâmpada que piscava como se estivesse prestes a queimar. A batida não se repetiu, mas havia algo no silêncio que me fez hesitar. E se não fosse uma caixa? E se alguém tivesse invadido? A farmácia ficava numa área geralmente tranquila, mas sempre havia o risco de assaltos em estabelecimentos que funcionam durante toda a madrugada. Havia um botão de pânico sob o balcão, mas eu nunca o havia usado. A ideia de acioná-lo por causa de um ruído que poderia ser nada me parecia exagerada. Mesmo assim, verifiquei a porta dos fundos do depósito. Estava trancada, como sempre. Abri com cuidado, direcionando a lanterna para o interior. As caixas permaneciam no lugar, as prateleiras organizadas. Nada fora do comum. Mas enquanto varria a sala com a luz, vi algo que me fez parar imediatamente. Uma marca úmida no chão, como se alguém de sapatos molhados tivesse caminhado até o centro do depósito e depois simplesmente desaparecido. Disse a mim mesmo que era impossível. A porta estava trancada e não havia como alguém entrar sem que eu percebesse. Conferi as câmeras de segurança pelo computador do balcão, mas a gravação do depósito estava embaçada, como se uma névoa tivesse coberto a lente. As outras câmeras da entrada e do balcão funcionavam perfeitamente. Resolvi não dar muita importância. Talvez fosse uma falha no sistema. Mas quando retornei ao depósito para ter certeza, a marca não estava mais ali. O chão estava seco, como se ela jamais tivesse existido. Voltei para o balcão com o coração acelerado, mais do que gostaria de admitir. Tentei me concentrar no inventário, mas cada som, o zumbido do neon, o rangido do ventilador, os estalos da estrutura, me fazia virar a cabeça. Pensei em telefonar para Valéria, só para ouvir uma voz familiar, mas não queria preocupá-la naquele horário. Em vez disso, coloquei uma música baixa no celular, algo para preencher o silêncio. Não adiantou. A cada poucos minutos, olhava para a porta automática, esperando que ela se abrisse novamente. Por volta das 4, um cliente entrou. Era estranho receber visitas naquele horário, embora não fosse incomum. Era um homem mais velho, trajando uma jaqueta gasta e um boné que ocultava metade do rosto. Pediu-me um frasco de aspirinas e um xarope para tosse. Enquanto buscava os produtos, notei que ele não parava de me observar. Não era um olhar comum, como o de quem aguarda o troco. Era penetrante, como se me analisasse. Cobrei rapidamente e, quando ele foi embora, certifiquei-me de que a porta se fechou completamente. Mas ao retornar ao balcão, vi algo que gelou meu sangue. No recibo que o homem deixara, alguém havia rabiscado uma palavra com tinta preta. Cuidado. Não reconhecia a caligrafia e ele não teria tido tempo de escrever coisa alguma enquanto eu o atendia. Verifiquei o recibo na gravação da câmera de segurança, mas a imagem era cristalina. O homem não havia tocado em caneta nenhuma. Ele simplesmente deixou o recibo no balcão e partiu. Fiquei contemplando aquilo com a palavra cuidado queimando meus olhos. Decidi jogá-la no lixo e prosseguir com o meu trabalho. Mas a sensação de que algo não estava correto permaneceu comigo. O restante da noite foi uma agonia. Cada sombra parecia se mover, cada ruído soava como um alerta. Resolvi verificar o depósito mais uma vez, desta vez com o celular na mão
pronto para gravar se visse algo estranho. Quando cheguei à sala, o ar estava mais gelado que o normal e o cheiro de papelão úmido se misturava com outra coisa, algo metálico, como ferrugem. Apontei a lanterna para as prateleiras e lá estava ela outra vez. Uma marca úmida, desta vez maior, como se alguém tivesse pisado com força. Mas o pior não era a marca. Na parede, escrita com o que parecia giz branco, havia uma frase: "Não olhe para trás." Meu primeiro impulso foi sair correndo, mas a porta de saída estava na frente da farmácia e eu teria que cruzar todo o estabelecimento para chegar até ela. Fiquei imobilizado, com a lanterna tremendo em minha mão. Só podia ser uma pegadinha. Algum vândalo que encontrara um meio de entrar. Mas a porta dos fundos estava trancada e as câmeras não mostravam nada. Pensei no botão de pânico. Mas o que eu diria? Que alguém escrevera na parede e deixara uma marca? Soava ridículo, embora o medo fosse real. Decidi fotografar a frase com o meu celular e apagá-la com um pano antes que mais alguém a visse. Não queria dar explicações nem responder perguntas. Enquanto limpava a parede, ouvi um ruído novo, um que não podia ignorar. Era um arrastar, como se alguém estivesse arrastando os pés pelo piso, vindo da entrada da farmácia. Corri para o balcão com o coração na garganta, mas não havia ninguém. A porta automática estava fechada e as câmeras não registravam nada fora do normal. Entretanto, quando olhei para o balcão, encontrei algo que não estava ali antes. Uma chave pequena, antiga, com manchas de ferrugem. Não era da farmácia, nem de fechadura alguma que eu conhecesse. Guardei-a no bolso, determinado a não pensar mais nela até meu turno terminar. As últimas horas foram uma tortura. Cada estalo, cada piscada da luz me fazia olhar ao redor, esperando ver algo ou alguém escondido nas sombras. Decidi não voltar ao depósito, não tocar na chave, não examinar mais as câmeras. Quando meu turno acabou, às 6 da manhã, saí da farmácia sem olhar para trás. O ar fresco de Guadalajara bateu em meu rosto, mas não me senti aliviado. A chave continuava em meu bolso, pesada, como se guardasse um segredo que eu não queria conhecer. Nunca mais trabalhei no turno da noite. Pedi transferência para o período diurno, alegando que precisava cuidar melhor do meu pai. Meu chefe não gostou muito, mas aceitou. Jamais contei a ninguém o que aconteceu, nem mesmo para Valéria. Porém, às vezes, quando estou sozinho em casa, pego a chave e fico observando-a. Não sei de onde veio, nem o que ela abre. Uma noite, deixei-a sobre a mesa da cozinha e no dia seguinte ela estava no chão, como se alguém a tivesse movido. Às vezes, quando passo pela farmácia a caminho de casa, juro que vejo uma figura parada na entrada, imóvel, com um boné cobrindo-lhe o rosto. Eu nunca tenho coragem de parar para confirmar.